Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022, o Brasil que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília com a União Planetária. Hoje teremos a satisfação e o privilégio de conversar com o professor João Cláudio Todorov. Vamos revisitar a atuação de nosso convidado na Universidade de Brasília e vamos conhecer suas atividades na área de pesquisa comportamental. Vamos relembrar a entrega pelo reitor Todorov do título de professor honoris causa a Darcy Ribeiro e discutir o atual sistema educacional brasileiro. Nosso convidado é bacharel e tem licenciatura em psicologia pela Universidade de São Paulo. É doutor em psicologia pela Arizona State University, nos Estados Unidos. Ingressou na Universidade de Brasília em 1963, sendo assim um pioneiro da UNB e aposentou-se como professor titular. Na Universidade de Brasília, exerceu cargos importantes, foi decano de pesquisa e pós-graduação, vice-reitor e reitor no período de 1993 a 1997. Foi professor de várias instituições, a da Universidade Nacional Autônoma do México, Universidade de São Paulo, University of Virginia, no Arizona, e no Institute of Behavioral Research da Arizona State University. É referência como pesquisador na área de análise experimental do comportamento. Publicou 133 trabalhos em revistas científicas, 24 capítulos de livros e 8 livros. Orientou 31 teses de mestrado e 14 teses de doutorado. Recebeu inúmeras homenagens e condecorações, dos quais destaco Fellow da Association for Behavior Analysis International, professor emérito da Universidade de Brasília e doutor honoris causa do Centro Universitário IESB, e também a Ordem Rio Branco do Ministério de Relações Exteriores. Obrigado, professor João Cláudio Todorov, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua vinda para a Universidade de Brasília, junto com os fundadores da psicologia na UNB, liderada pela professora Carolina Bori. Eu era aluno de graduação na Universidade de São Paulo, fui aluno da professora Carolina e fiz psicologia experimental, entre outras coisas, com o professor John Gill Sherman, um americano que estava lá. Até então eu tinha pensado em trabalhar mais, provavelmente na clínica, que era, praticamente todos os alunos queriam ir para a clínica, mas eu já tive um emprego numa indústria, na psicologia organizacional. Meu desempenho como monitor de psicologia experimental fez com que o professor Gil Sherman me convidasse para ajudá-lo no laboratório. Aí eu peguei gosto pela coisa, me dei muito bem. Por conta disso, a professora Carolina me convidou para vir para Brasília com o grupo para fazer mestrado aqui e auxiliar no ensino de graduação. Essa parte experimental, o aluno, logo no primeiro semestre, fazia laboratório. Com isso, eu vim para cá, muito jovem ainda, estava acabando de terminar. Fiz o mestrado aqui. Numa época em que era simplesmente maravilhoso estar em Brasília, estar na UNB. A universidade costumava pagar para a gente uma viagem
a Brasília para você conhecer a cidade, a universidade, e resolver se você queria mesmo deixar São Paulo e vir para cá. Isso foi em outubro de 62. Eu passei 3 dias aqui que mudaram minha vida inteira. Até hoje eu sou UNB. Foi seduzido, né, pela cidade e pela universidade. Professor Todorov, na UNB, ocupou cargos relevantes, né, como decano de pesquisa e pós-graduação, vice-reitor, reitor. Poderia destacar fatos ou episódios importantes nas suas atividades como gestor? Uma primeira novidade nossa foi, dado o período de 4 meses entre eleição e posse, foi possível aplicar o planejamento estratégico para a próxima administração. Então, nós tivemos um total de 700 pessoas passando pelas várias reuniões, sendo preparadas para aquilo que elas iam fazer. Então, isso já foi o primeiro. Depois disso, a gente aproveitou a experiência anterior, aquilo que não tinha funcionado, e acabamos descobrindo a maneira de você usar as projeções que a universidade tinha para render, ao invés de simplesmente vender e fazer alguma coisa. E foi quando a gente descobriu que, se você fizer licitação, as empresas poderiam disputar entre elas qual área construída poderiam nos dar em troca. Isso foi uma grande surpresa na cidade, porque as empresas estavam acostumadas a dar 10% da área construída. Com esse processo de licitação, o percentual subiu, que foi uma beleza. E até hoje funciona, tanto que grande parte das construções, a partir da gestão seguinte à minha, são de recursos provenientes de ganhos dessas áreas que foram alugadas. Poucas aproveitadas para professores, muitas alugadas. Ainda hoje, eu estava lendo que a atual reitora disse que 40% dos gastos da universidade são de recursos próprios, boa parte vinda desses aluguéis. Então, isso foi uma das coisas. O outro que mudou bastante a universidade foi o PAS, Programa de Avaliação Seriada, que era uma história que vinha sendo discutida desde os tempos que fomos colegas, você era decano de pós-graduação, quando o Lauro veio com a ideia de que o vestibular estava muito ruim, precisava mudar, e ele propõe que se utilize as notas do ensino médio. Nunca conseguimos descobrir uma maneira razoável de utilizar as notas, até que, na minha gestão, aproveitando o fato de que o governador era o Cristóvão, ex-reitor, o secretário de Educação era o professor Ibanes, ex-reitor, e eu estava na reitoria, nós constituímos uma comissão mista, governo e as empresas privadas, mais professores da UNB, para bolar o sistema. Como é que a gente poderia fazer isso? Daí gerou o PAS, que mudou todo o ensino no segundo grau, no terceiro grau. Era uma confusão muito grande. O ensino público era uma desgraça. Raramente se cumpria o programa no ensino público, o que prejudicava esses alunos do vestibular. Enfim, o ensino passou a ser feito da mesma maneira por toda a rede, pública ou privada, e o vestibular era em cima daquilo que tinha sido efetivamente ensinado, e não alguma coisa que pegaria de surpresa quem vinha de uma escola ruim. Então, o PAS foi um sucesso tão grande, está aí até hoje, e as pessoas gostam muito disso. Esses legados, né, professor Todorov, que dão orgulho, né, sim, claro, e justificam o tempo que a gente dedica como gestor da universidade. Você sabe que eu tenho um problema, eu costumo lembrar só das coisas ruins. É bom quando alguém pergunta, e de bom, o que é que teve? Aí eu posso falar sobre isso. Exato. Professor Todorov, como pesquisador, atuou na área comportamental. Poderia destacar alguns referenciais importantes de suas pesquisas?
Eu comecei a publicar em 1966. O trabalho aqui de Brasília já foi publicado na principal revista americana de psicologia experimental, o Journal of Experimental Psychology, junto com o meu professor americano, que estava aqui, que orientou minha dissertação. A partir de 71, eu começo a publicar os trabalhos que vieram depois da minha dissertação, minha tese de doutorado. Esses trabalhos estão sendo citados até hoje. Então, eu tenho trabalho de 71, 72, 73, que são citados até hoje. Há um de 83, muito citado, junto com vários dos meus alunos, que hoje são professores titulares por aí. Eu tenho trabalho até em nefrologia, junto com um colega da época, Luiz de Costa e Silva. Ele queria alguém que pudesse trabalhar com ele sobre dificuldades de aprendizagem, quando há dificuldades, quando o rim tem problemas. Ele me procurou, trabalhamos com ratos, e eu tenho a alegria de ver que ele continua sendo citado. Ele praticamente não foi citado durante muito tempo. Aí, de repente, descobrem que essa é uma área que, de fato, problemas renais podem interferir com a aprendizagem, enfim, coisas desse tipo. Eu tenho aí centenas. A partir do tempo em que eu vim para a reitoria, eu estava na vice-reitoria em 86. Eu vi um e-mail, xerox, de um artigo que tinha acabado de ser publicado, que juntou com aquilo que eu sabia da Constituinte. Então, eu publiquei em 87 um artigo chamado A Constituição como Metacontingência. Então, a metacontingência é alguma coisa, é um produto agregado da contribuição de muita gente, que você pode verificar a metacontingência como uma grande, o final, um grande produto agregado que resultou da interação do comportamento de muita gente. E boa parte dela como uma proposta para o futuro. Muito do que está na nossa Constituição hoje, nós não conseguimos ainda realizar, mas é uma proposta de como se deve mudar a sociedade. A partir disso, quando eu voltei para a psicologia em 2000, que eu aposentei, eu não deixei de mexer com animais, mas eu passei a trabalhar com práticas culturais, essa área toda. Eu tenho feito muito isso. Eu comecei aqui no Brasil, em 2005, um think tank sobre comportamento e cultura, que está indo de vento em popa. Então, no momento, eu tenho essa satisfação de ter feito parte dessa iniciativa, que hoje coloca o Brasil como um país à frente dos Estados Unidos até em matérias de comportamento e cultura, o estudo dessa interação. Que beleza, professor Todorov, né? Deixa um legado e continua a contribuir. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos já com essa interessante conversa com o professor, sempre reitor, João Cláudio Todorov. Voltamos com essa interessante conversa com o professor João Cláudio Todorov, que, em adição aos inúmeros prêmios que eu citei anteriormente, ele é doutor honoris causa pela Universidade de Brasília. Professor Todorov, em cerimônia importante e emocionante, entregou como reitor o título de professor honoris causa ao grande Darcy Ribeiro. Poderia comentar o significado dessa homenagem? Foi um evento
extremamente emocionante na Universidade de Brasília. O Darcy, ainda vivo, já era uma celebridade, era um mito, era, né? Pelo conjunto da obra. Todos nós adorávamos o Darcy. Uma entrega do doutor honoris causa na UNB, nós não tínhamos e não temos ainda um auditório que coubesse todos que deveriam ser convidados, que gostariam de ir. Então, nós fizemos ao ar livre na arena, com contribuição do dia, o dia estava lindo, e cheio de público na arquibancada, no chão. E o Darcy fez um discurso emocionante. Foi uma das melhores coisas, das minhas melhores experiências na UNB. Antes, eu já tinha feito uma homenagem pessoal a ele, quando alguém da cidade me convidou pedindo uma projeção para que eles pudessem vender e construir um prédio para uma fundação Darcy Ribeiro. Eu resolvi que não era isso. Se eventualmente se decidisse, quem ia ter que decidir eram os vários colegiados, o conselho diretor, mas de imediato eu perguntei ao chefe de gabinete o que é que eu teria que fazer para dar o nome Darcy Ribeiro ao campus. Ele pesquisou e disse, é só um ato seu, um ato do reitor. Então eu baixei o ato e dei o nome de Darcy Ribeiro ao campus. Certo. Respeitar esses fundamentos e esses fundadores da Universidade de Brasília é extremamente importante. Né? Professor Todorov, como analisa a educação brasileira no presente e quais são as prioridades para elevarmos a qualidade da educação de nossas crianças e jovens? Bom, em primeiro lugar, a gente não pode deixar um assunto tão importante nas mãos de amadores. Há uma quantidade de gente medíocre nesse governo, especialmente naquelas áreas em que o governo não pretende gastar muito dinheiro. Então, eles colocam qualquer um em educação, em qualquer assunto que tenha a ver com o povo. Quando a matéria é dinheiro, o time é de primeira. Então, o problema muito sério da educação é que ela nunca foi levada a sério no país. Então, não é só criticar que esse governo afundou a educação. Esse governo está ajudando a deixar para lá a educação. Não há como você resolver o problema da educação, a não ser via uma disposição do Estado, não um determinado governo, de aplicar o que for necessário para corrigir o problema. Isso é muito caro. Isso significa realmente levar muito mais a sério do que... Esse Congresso que está aí nunca aprovaria o orçamento daqueles que a gente gostaria de ver para corrigir o problema. Porque há muita coisa a ser feita ao mesmo tempo. É preciso dar assistência praticamente para a mãe enquanto está grávida. A partir daí é que você vai dar condições para que essa criança eventualmente se desenvolva da mesma maneira e aprenda da mesma maneira e adquira conhecimento da mesma maneira, independentemente de classe social. Se não for o Estado atuando aí, não há como. Toda a experiência que mostra uma intervenção tardia do Estado mostra como, na verdade, se está jogando dinheiro fora, se a questão é essa. Porque o déficit de aprendizagem até os 3 anos é incrível. Essa criança nunca vai poder competir com uma criança de classe A que recebeu toda a atenção, inclusive acadêmica e intelectual, desde cedo. Então, a ideia não é só quanto você vai gastar aí, mas você não pode abandonar o resto, porque nós também queremos resultados mais imediatos. Então, você vai ter que aplicar em todos os níveis. E você vai ter que pagar bem o professor, para que
os melhores jovens que têm vocação para ensinar, não deixem a educação por outra área, porque os salários são baixos. Então, você vai ter que oferecer salários compatíveis para a juventude, para que aqueles que têm vocação e que sejam aprovados em concurso, de fato, trabalhem com as crianças. Então, é por isso que eu digo, às vezes eu fico desanimado, porque eu não vejo nenhum desses governos que está aí, e nenhum dos possíveis governos escolhidos que realmente leve isso a sério. Quer dizer, ou o povo acorda e exige isso, quase de alguma maneira, ou nós vamos ter uma perpetuação com aquilo que o pessoal da educação chama de o círculo vicioso da miséria. Quanto mais pobre a família, menos educação a criança recebe. Quanto menos educação, maior a probabilidade de que ela continue a transição familiar de viver na miséria e reproduzir. Então, isso é uma vergonha. Uma vergonha para a gente que estudou alguma coisa, para a gente que tem alguma preparação. Eu acho que é uma vergonha para o país estar tão mal classificado como está, quando tem desperdiçado tanto dinheiro com propina, por exemplo. Eu não sei se é um excesso de realismo meu, mas eu acho que... Eu tenho pensado muito nisso, eu acho que é isso. Eu acho que é preciso a gente fazer reflexões para romper esse círculo vicioso, né? Que ser testemunha de uma injustiça social tão grande desgasta os seres humanos, né? Tendo que testemunhar essa injustiça, né? Professor Todorov, o movimento 2022, o Brasil que queremos, ele procura envolver os jovens para a construção de caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo. Nesse final de programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Bom, a mensagem é que, se eles cruzarem os braços, aí a vaca vai para o brejo mesmo. O que nós precisamos é que cada vez mais a população como um todo esteja envolvida. E quem tem mais tempo, disposição, motivação, menos a perder, são os jovens. Qualquer mudança virá da atuação política, política nesse sentido maior de política, da juventude. Então, o meu ceticismo não está aqui colocado para desanimar ninguém. Ele está aqui para mostrar como estamos e o que é preciso fazer para sair disso. É preciso que cada um de nós tenha um pouco de vergonha na cara e faça aquilo que possa fazer. É isso. Bela mensagem, né? Não podemos nos omitir, né, professor Todorov? Eu gostaria, professor Todorov, de agradecer essa oportunidade, esse privilégio de nossa conversa. Queria elogiá-lo pela persistência nas suas utopias e sonhos. E isso é também uma mensagem a todos nós, né? Esse e outros programas do Movimento 2022, o Brasil que queremos, podem ser acessados no canal do YouTube da TV Supre. Gostaria de agradecer a sua preciosa atenção e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!